Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando o 5º, 6º, 7º, 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem senha, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. As nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 41ª questão da Escola de Sargento das Armas, o ESA. Essa é uma questão do ano de 1997. Perfeito? É uma questão de porcentagem e eu estou fazendo essa questão porque ela tem um detalhe bastante interessante. Ela foge um pouco do padrão normal de questões de porcentagem. É uma questão bastante interessante e tenho certeza que essa teoria muito pouca gente conhece. Isso é aquele negocinho de porcentagem lá do fundo do baú. Tá certo? Eu vou ler a questão e a gente vai fazer e vocês vão verificar o que eu estou falando. Perfeito? Diz assim, ó, na venda de um objeto que custou R$240, obtive um lucro de 25% sobre o preço de venda. Olha só, esse preço de venda muda todo o raciocínio do nosso problema. Normalmente, os cálculos de porcentagem são feitos sobre o preço de compra. Você comprou um produto e quer ganhar 25% sobre o preço que você comprou esse produto. Aqui não. Ele quer obter um lucro de 25% sobre o preço de venda. O lucro vai ser, feito em cima do preço de venda. Tá certo? O objeto foi vendido por, e aí vem 5 itens, um deles é o verdadeiro, vamos verificar qual deles será o verdadeiro. Perfeito? Olha só, gente, aqui é a grande diferença, e aí deixa eu explicar rapidinho para que vocês entendam um pouco. Que negócio de preço de venda, isso aí não é chute, não é invenção, não é pegadinha de matemática, não. Isso tem valor na vida prática, a todo momento. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação prática em que isso acontece, né? E a gente às vezes nem percebe disso. Por exemplo, o jornaleiro, ele trabalha por consignação, ou seja, ele recebe o produto, o material, vamos supor, o jornal, a revista, e ele recebe, o lucro dele é sobre o preço de venda desse produto. Então, por exemplo, vamos pegar um jornal, esse jornal custa R$2, esse é o preço de venda. O lucro dele é obtido em cima desse preço de venda R$2. Normalmente, o jornaleiro recebe 30% de lucro. A lucratividade dele é de 30% sobre o preço de venda. O preço que está marcado no jornal, R$2. Ou seja, o preço dele é sobre o preço de venda. É exatamente o que acontece no nosso problema aqui. Perfeito? Então o que acontece? Ele pega o jornal a R$2, ele vendeu o jornal, então ele tem um lucro de quanto? De 30% sobre 2, ele ganha 60 centavos. Perfeito? Ele vai devolver ao jornal, à editora, quem fez a distribuição, ele vai devolver R$2,40. Então ele ganhou 30% sobre o preço de venda. É exatamente esse problema que a gente vai fazer. Tá certo? Então vamos ver como é que a gente faria isso aqui. Vamos analisar o seguinte. Olha só, eu tenho o preço de compra, mais o lucro, isso me leva ao preço de venda. Só que agora a porcentagem é calculada sobre o preço de venda. Esse é o importante, esse é o principal do nosso problema. Esse é o 100%. Não é isso? Na mesma maneira que o jornal é que é o 100%. Ele calcula 30% sobre esse 100%. Perfeito? Então ficaria assim, ó, o preço de compra mais o lucro que foi de 25%, isso me leva ao preço de venda, esse é o principal, esse é o 100%. E com isso é que eu descubro, olha só, R$240 mais 25%, isso vai dar o 100%. E com isso eu descubro que o 240 é equivalente a quanto? A 75%. Da mesma maneira que no jornal, não é isso? Se 30% é do jornaleiro, 70% é da editora, é da gráfica, é da distribuidora do jornal. Perfeito? É o que acontece aqui. Então eu estou mostrando o seguinte, o preço de compra 240, esse não é o principal. O preço de compra 240 é equivalente a quanto? A 75.
né? Já que 25% é a parte que vai caber ao lucro, né? Isso, ao lucro do comerciante. Tá claro então? Então, olha só, 240 é 75%, aí eu vou dizer o seguinte, ó, 75% é 240, gente, é uma forma que eu vou fazer agora, sem usar a regra de 3, quer dizer, eu estou usando, mas estou enganando a regra, né, a regra de 3 para dizer que eu não estou usando a regra de 3, né? Olha só, gente, eu vou dividir ambos por 3. Sabe por que eu fiz isso? Para conseguir 25%. Então, olha só, se 75% é 240, a terça parte de 75 é 25%, vai ser a terça parte de 240, ou seja, 25% é R$80. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu sei que quando eu multiplicar o 25 por 4, e claro, ao mesmo tempo multiplicar o 80 por 4, eu terei a minha resposta. 25 vezes 4, 100%. Isso me leva a R$320. Ou seja, R$320, né, foi o preço de venda, é o preço final, é o principal, por isso que está igualado aqui a 100%, perfeito? Então o preço de venda, que é o que o objeto foi vendido por 320, a resposta certa é a letra D. Tá claro isso, gente? É uma questão tranquila, simples, mas tem esse segredinho, essa pegadinha que muita gente não conhece. A porcentagem normalmente é calculada sobre o preço de custo, né? Você vai comprar um produto e quer ganhar 20% sobre esse preço. Aqui não. A porcentagem é calculada sobre o preço de venda, a exemplo do que acontece, por exemplo, numa banca de jornal. Tá certo? E em outras mercadorias, toda mercadoria que tiver preço fixo ao consumidor, né? Quer dizer, ao comprador final, né? Isso a porcentagem é trabalhada sobre esse preço principal, tá certo? Então, olha só, eu fiz aqui enganando a regra de 3 e agora eu vou assumir a regra de 3. Eu posso fazer assim também, ó. 75 está para 240, assim como 100% está para X. E aí, ó, desenvolvo divido, por exemplo, aqui eu dividi ambos por 25, aqui deu 3, aqui deu 4, dividi o 3 por 240, aqui deu 1, aqui deu 80, x é igual a 80 vezes 4, 320. Ou então assim, ó, 75 está para 240, assim como 100% está para x. Perfeito? 75% é 240, 100% será x. Mesmo processo, fiz as mesmas simplificações e chego, claro, à mesma resposta, R$320. Tá certo, gente? O que eu fiz aqui, né, essa jogadinha aqui, a gente entendeu o seguinte, a proporcionalidade é total. Perfeito? Proporcionalidade é total em todos os momentos de uma porcentagem. Perfeito? Então, se 75 é 240, se eu dividir ambos, por exemplo, vamos dar um exemplo, ó, se eu dividir ambos por 25, por exemplo, né, eu teria aqui 3%, se é que eu precisasse desse 3%. E o que eu fiz? Eu dividi ambos por 25. Para quê? Desculpa, dividi ambos por 3, para obter quem? O 25%. E eu sei que com 25% é fácil, basta multiplicar por 4 que eu chego ao 100%. Isso é só uma forma lógica, né? Usando o raciocínio lógico aritmético, a gente resolver esse probleminha. Bom, concluindo, a nossa resposta certa é a letra D nessa bonita questão. Esse negócio de preço de compra e preço de venda, a diferença é aí. E muita gente cai nessa questão. E digo mais, eu tenho certeza que alguns companheiros não vão entender. Por isso eu aconselho, dá uma paradinha no vídeo, vê de novo. Vê essa diferença entre preço de compra e preço de venda. Uma coisa é você ir à cidade, por exemplo, né? Compra um produto de R$10 e quer ganhar 20% sobre ele. Você vai revendê-lo por R$12. Tá certo? E uma outra coisa, quando você vai à cidade, você é obrigado a vender um produto, por exemplo, por R$15. Esse agora é o principal. Tá bom? É o que acontece com o jornal. Então essa é a diferença entre preço de venda e preço de compra. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Esse assunto específico de porcentagem envolvendo preço de compra e preço de venda está lá muito bem explicado, inclusive com exercícios já resolvidos. Perfeito? Então não deixa de visitar o nosso site que vale a pena. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever no nosso canal, esse nosso canal Matemática Muito Fácil, ou o canal Luiz Fernando Reis, como o YouTube vem chamando atualmente. Perfeito? Dessa maneira você poderá acompanhar nossas futuras videoaulas. Então sempre que eu postar uma nova videoaula, se você se inscrever conosco, né, e na inscrição você determinar que quer receber as atualizações por e-mail, né, de novas videoaulas, o YouTube então lhe envia um e-mail dizendo: ó, o Luiz Fernando postou mais uma videoaula. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.